Existe uma frase que eu escuto há muitos anos. Eu estou esperando em Deus. E eu quero que você me ouça com muito amor, mas também com muita verdade. Existe um tempo de esperar, mas existe um tempo de marchar. Existe um tempo de ser tratada, mas existe um tempo de colocar os pés no caminho. Existe um tempo de preparação, mas chega o dia em que Deus diz: agora, filha, vá. Porque esperar em Deus nunca significou permanecer parada para sempre. Esperar em Deus significa alinhar o coração até que a obediência aconteça. E eu percebi algo ao longo da minha caminhada. Muitas mulheres não estão esperando uma resposta de Deus, elas estão esperando não sentir medo. Elas estão esperando ter todas as respostas, estão esperando o apoio da família, estão esperando o dinheiro ideal, estão esperando o momento perfeito. Faz sentido para você? Mas o reino de Deus nunca funcionou assim. Noé começou a construir antes da chuva. Abraão saiu sem conhecer o destino. Pedro pisou nas águas sem saber como voltaria para o barco. Porque a fé não nasce quando o medo desaparece. A fé nasce quando a voz de Deus se torna maior que o medo. E existe uma pergunta que precisa ser feita hoje. Você está esperando em Deus? Ou está usando a espera para adiar aquilo que Deus já colocou no teu coração? Meu Deus, hein? Porque existe uma hora em que o céu para de dizer espere e começa a dizer marche, avance, prossiga, vai, entende? A dor das coisas que nunca começaram. Sobre isso vamos falar agora. Existe uma dor que poucas pessoas reconhecem. A dor das coisas que nunca começaram. A dor dos sonhos que ficaram na gaveta. A dor dos projetos que morreram antes de nascer. A dor dos talentos que foram escondidos por medo do julgamento. Mas existem mulheres que fazem bolos maravilhosos, mas nunca venderam primeiro. Mulheres que têm habilidades para ensinar, mas nunca abriram uma turma. Mulheres que carregam uma empresa inteira dentro do coração, mas continuam dizendo: ainda não é a hora. E os anos vão passando. A vida vai acontecendo e aquilo que nasceu como um sonho começa a se transformar em frustração, porque a passividade também produz dor. Ela rouba a confiança, rouba esperança, rouba a alegria de construir algo novo, entende? Existe uma mentira espiritual que aprisionou muitas mulheres. Que mentira é essa? Se for de Deus, vai acontecer sozinho. Mentira! Porque a Bíblia nunca ensinou isso. O reino de Deus é de relacionamento, é cooperação, é obediência. Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Mas existe uma parte da caminhada que Ele confiou às nossas mãos. E talvez a maior proteção contra o fracasso seja nunca começar. Porque quem nunca começa, nunca é criticada, nunca é rejeitada, nunca precisa lidar com a possibilidade de errar, mas também nunca descobre o que Deus poderia fazer através da sua obediência. Vai doer, mas vai curar. Hoje Deus está quebrando a prisão da preparação eterna, porque existe vida esperando do outro lado o seu primeiro passo. A semente continua na sua mão. Existe uma imagem que Deus colocou muito forte no meu coração para esta aula aqui. Uma mulher segurando uma semente muito boa, uma semente cheia de potencial, uma semente que poderia alimentar muitas pessoas. Ela ora por prosperidade, ora por provisão, ora por portas abertas, pede a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família, mas a semente continua na mão, porque ela acredita que ainda não está pronta.
acredita que precisa aprender mais, acredita que precisa esperar mais um pouco. E enquanto a semente permanece na mão, o milagre permanece adormecido. Porque Deus não criou sementes para serem guardadas. Deus criou sementes para serem plantadas. Eu quero falar com mulheres que carregam anos de sonhos. Mulheres que desejam abrir um pequeno negócio, vender aquilo que sabem fazer, atender pessoas, começar algo simples, mas que carregam no coração como uma missão. Mulheres que olham para outras pessoas prosperando e pensam: quem sou eu para fazer isso? Você não precisa começar grande, mulher. Você precisa começar fiel. Você não precisa ter tudo resolvido, você precisa dar o primeiro passo. Porque existe prosperidade escondida em sementes que ainda não tocaram a terra. E eu sinto que Deus está dizendo para muitas mulheres aqui hoje: chegou a hora de tirar alguns sonhos da gaveta. Chegou a hora de parar de enterrar talentos por medo da opinião das pessoas. Chegou a hora de honrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Meu Deus, eu estou sentindo a graça dele. Porque o céu não abençoa sementes guardadas, o céu honra sementes plantadas. E existe uma pergunta que Deus fez a Moisés que continua ecoando através das gerações: o que você tem nas mãos? E é para essa pergunta que nós vamos agora. Glória a Deus. Eu estou sentindo que Deus já está trabalhando aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você vai abrir o seu negócio. Você vai abrir. O que você já tem nas suas mãos? O que você já tem nas suas mãos? Existe uma pergunta que Deus fez para Moisés. Moisés está diante do Mar Vermelho, o povo está desesperado, atrás deles existe um exército, na frente deles existe um mar, e Moisés começa a clamar. Você já conhece essa história. Então Deus responde: por que clamas a mim, Moisés? Dize ao povo que marche. E logo depois Deus faz outra pergunta: o que você tem nas mãos? Isso é extraordinário. Porque Deus não perguntou: o que te falta, Moisés? Não perguntou o que Moisés gostaria de ter. Não perguntou quais eram as suas limitações. Deus perguntou aquilo que já estava nas mãos dele. Uma vara, algo simples, algo comum, algo que parecia insuficiente para o tamanho do problema. Mas no reino de Deus, o milagre quase sempre começa com aquilo que já está nas suas mãos. Porque Deus não precisa daquilo que você não possui. Ele trabalha a partir daquilo que você decide entregar. E eu quero que você pense sobre isso hoje. O que Deus já colocou nas suas mãos que continua sendo tratado como algo pequeno? Um talento? Uma possibilidade? Uma ideia? Uma vontade antiga de empreender? Uma receita que todo mundo elogia? Uma capacidade de cuidar de pessoas? Uma experiência de vida que poderia ajudar outras mulheres? Muitas vezes nós estamos pedindo ao céu aquilo que já está dentro da nossa casa. E Deus continua fazendo a mesma pergunta: o que você tem nas suas mãos? Porque a resposta para o próximo milagre quase nunca está distante. Ela normalmente está escondida naquilo que você aprendeu a desvalorizar. E quando Moisés levantou a vara, o mar se abriu. Não porque a vara tinha poder, mas porque a obediência libera aquilo que Deus já decidiu fazer.
O reino funciona em cooperação. Existe um padrão que a Bíblia, que se repete em quase toda ela. Deus faz o impossível, mas as pessoas precisam fazer a parte que lhes foi confiada. A viúva precisava das vasilhas, o azeite multiplicou. Mas primeiro ela precisou sair da sua casa e pedir emprestado aquilo que não tinha. O menino entregou 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou. Mas alguém precisou abrir as mãos primeiro. Na parábola dos talentos, o servo que movimentou, multiplicou. O que enterrou, perdeu até aquilo que ele possuía. Porque o reino não recompensa a paralisia. O reino honra a fidelidade, honra a entrega. E existe uma mentira que Deus está quebrando hoje. Glória a Deus. A mentira de que agir significa depender apenas das próprias forças. Não. Agir em obediência é confiar que Deus fará aquilo que você não pode fazer. A mulher que está participando dessa jornada desata não trabalha desesperadamente para provar valor. Ela trabalha porque entendeu que o trabalho das suas mãos também é uma forma de adoração. Ela serve, ela constrói, ela planta, sabendo que o crescimento vem do Senhor. Glória a Deus por isso. O reino funciona em cooperação. Eu vou falar até sem entender. Deus move os céus, mas espera que nós movamos os pés. E isso nos leva à maior verdade dessa aula. O céu honra movimento. Essa frase que Deus colocou no meu coração eu achei muito forte. O céu honra movimento. Não a correria sem propósito. Não a ansiedade, não o ativismo, mas o movimento que nasce da obediência. Algumas mulheres estão esperando mais uma confirmação. Será que é para mim? Mais uma palavra, mais um sinal. Mas Deus já falou. E agora Ele está esperando um passo seu. Eu sinto no meu coração que existem mulheres me ouvindo que carregam sonhos há muitos anos. Sonhos simples, mas santos. Uma confeitaria, uma loja pequena, um ateliê, um serviço, um negócio que nasceu em oração. Algo que Deus colocou dentro de você que continua esperando um momento perfeito. Sim ou não? E hoje eu quero dizer algo com muito amor e verdade para você. O momento perfeito não existe. O que existe é obediência, fidelidade. Existe o primeiro passo. Você não precisa começar grande. Você precisa começar. Você não precisa ter tudo resolvido. Você precisa ser fiel ao que Deus já te mostrou. Porque o céu não abençoa sementes guardadas. O céu honra sementes plantadas. Quem sabe você não vai vender para milhares de pessoas no primeiro mês. Mas alguém será abençoado por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quem sabe sua empresa comece pequena, mas grandes histórias do reino quase sempre começaram pequenas. Não enterre talentos esperando perfeição. Não esconda dons esperando aplausos. Não coloque sonhos na gaveta por medo do julgamento. Porque existe uma prosperidade escondida em sementes que ainda não tocaram a terra. Eu acredito que Deus está despertando mulheres nessa jornada. Mulheres que vão abrir os seus negócios, que vão vender aquilo que já sabem fazer, que vão servir pessoas com excelências, que vão entender que o trabalho das suas mãos também carrega propósito e unção. Você não nasceu para viver paralisada. Você nasceu para cooperar com aquilo que Deus está construindo através da sua vida.
E quando uma mulher decide se mover em obediência, o céu se movimenta junto com ela. E é exatamente isso que nós vamos entregar ao Senhor agora em oração. Nós vamos fazer essa oração de entrega. Mas antes de orarmos, eu quero que você entenda o que nós vamos fazer agora. Hoje Deus não falou apenas sobre trabalho, não falou apenas sobre dinheiro, não falou apenas sobre prosperidade. Deus falou sobre sementes que ficaram tempo demais nas suas mãos. Falou sobre sonhos que foram guardados por medo, sobre talentos que foram escondidos por insegurança, sobre projetos que nasceram no coração, mas nunca encontraram coragem para dar o primeiro passo. E existe uma verdade que você precisa guardar. Aquilo que Deus confiou a você não foi entregue para ser enterrado. Foi entregue para ser desenvolvido, multiplicado e colocado a serviço do reino. Por isso essa oração não é para pedir mais talentos. Não é para entregar, é para entregar os medos que paralisaram os talentos que você já possui. Amém? Vamos orar? Pai, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade, humildade e verdade. Reconhecemos que muitas vezes esperamos além do tempo que o Senhor determinou. Esperamos um momento perfeito, esperamos a ausência do medo. Esperamos ter todas as respostas. E enquanto isso, sementes preciosas permanecem guardadas. Oh Deus, Senhor, hoje nós entregamos a passividade, entregamos a procrastinação, entregamos a necessidade de controle, entregamos o medo da crítica, o medo de errar e o medo de sermos insuficientes. Ensina-nos a confiar na Tua direção. Ensina-nos a sermos fiéis no pouco. Sim, precisamos. Ensina-nos a honrar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Que o trabalho das nossas mãos glorifique o Teu nome. Que os nossos talentos sejam instrumentos de serviço, provisão e propósito. Oh, Paizinho, Abba, Pai. Nós declaramos que não viveremos mais paralisadas. Recebemos coragem para dar o próximo passo. Recebemos discernimento para agir com sabedoria e recebemos a paz de quem sabe o que o crescimento vem do Senhor. Oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Orou com fé? Agora nós vamos declarar. Mas antes de fazermos essa declaração, eu quero explicar para você o importante é essa declaração. Durante muito tempo você concordou com pensamentos que diziam: você ainda não está pronta, espere um pouco mais, não se exponha, não se arrisque. Muitas pessoas, já ouviram isso. E hoje você está escolhendo concordar com a verdade de Deus. A verdade de que o Senhor não procura a perfeição, Ele procura obediência. A verdade de que aquilo que Ele colocou nas suas mãos não carrega propósito. Carrega propósito. Então vamos declarar, amém? Tudo que eu falar, você repita com o coração aberto. Eu renuncio ao medo que me manteve paralisada, renuncio à procrastinação e à preparação eterna. Eu não enterrarei os talentos que Deus me confiou. Eu escolho ser fiel no pouco, escolho honrar as sementes que recebi. Escolho dar passos de obediência mesmo quando ainda não vejo todo o caminho. O trabalho das minhas mãos será abençoado pelo Senhor. Os meus dons servirão pessoas. Os meus talentos glorificarão a Deus. Aleluia. Eu não esperarei a perfeição para começar. Eu começarei com aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Porque o céu honra movimento. Eu escolho caminhar em obediência. Eu entrego tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente fica até mais leve, né? Hoje Deus fez uma pergunta muito simples. Mas uma pergunta que pode mudar toda a sua história. O que você tem nas mãos?
Porque durante muito tempo você olhou para aquilo que faltava, para o recurso que ainda não chegou, para as oportunidades que ainda não apareceram, para as condições que ainda não são ideais, mas Deus está ensinando você a olhar para aquilo que já existe. Existe uma semente, existe um talento, existe uma experiência de vida. E que experiência, mulher! Existe algo que o Senhor já confiou a você e chegou a hora de honrar isso. Algumas mulheres vão começar um pequeno negócio. Outras vão voltar a sonhar. Outras vão vender pela primeira vez aquilo que sabem fazer e sabem fazer muito bem. Outras simplesmente vão dar o primeiro passo que adiaram há anos. E tudo isso é precioso diante de Deus. Porque o reino não começa com a grandeza, começa com fidelidade. Você não precisa construir tudo hoje. Você só precisa obedecer o próximo passo. E quando as suas mãos se moverem em obediência, o céu se move em seu favor. Glória a Deus por isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre um tema que toca profundamente a identidade feminina. A mulher virtuosa e a prosperidade do reino. Porque Deus não abençoa apenas o trabalho. Ele forma uma mulher capaz de sustentar aquilo que constrói. Eu espero você na próxima aula. Continue caminhando, continue plantando, continua sendo fiel às sementes que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus não está apenas restaurando finanças, Ele está despertando propósito, coragem e legado através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Ao final dessa aula, lá no grupo vai estar o exercício e todo o resumo de tudo que nós falamos aqui. Que Deus te abençoe.